eu vou trazer só um pouquinho da história aqui da neurociência para vocês entenderem mais ou menos onde nós vamos chegar e para a gente falar esse autoconhecimento para poder transformar a fibromialgia. Ou, de uma maneira diferente, como que os fatos da vida interferiram na vida de vocês, levando a um processo de defesa. Então, assim, durante os anos, e aí bota 500, 1000 anos, isso aí, durante os estudos lá, isso vem lá de Platão, Sócrates, lá na Grécia, eles já sabiam que, dependendo do nosso pensamento, a gente tinha um desvio de comportamento, né? Dependendo do que você pensava ou do que você repetidas vezes fazia, você tinha um padrão de pensamento e comportamento. E ao longo dos anos foram tendo várias teorias aí explicando o que era esse corpo, o que era a mente, tentando um pouco dividir isso aí. E mais ou menos em 1940 para 1950, de 30 para 50, não sei precisar a data, Freud foi um dos primeiros a falar que o neurônio ele tinha a capacidade de crescer, não em número, mas em conexões, em algumas áreas cerebrais. Então, não é todo o cérebro que tem o poder de crescer, ou seja, não são todos os neurônios. São áreas específicas relacionadas à memória. E aí a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando Freud falou isso, ele foi tido como um charlatão, porque não conseguiu ou não conseguia se provar isso naquela época. Ou seja, nada que era provado até então era tipo uma teoria em vão aí que você não, se você não tinha comprovação científica, essa teoria estava por água abaixo, né? E o Freud já falava que as nossas lembranças, desde o momento que a gente nasce até a vida atual, a gente vai guardando numa área cerebral que o nome popular é subconsciente. E o nome médico quer dizer memória de longo prazo. Então, eles chamam de subconsciente, inconsciente, uma área que a gente não consegue definir muito bem, que na verdade é para a nossa memória de longo prazo. Ou seja, áreas cerebrais que, quando a gente tem algum fato que a gente vê ou ouve ou associa às emoções e repetidas vezes fazemos isso, nós vamos guardando nessas áreas e esses neurônios vão crescendo, formando uma rede entre eles. A teoria chega a tanto que nós só conseguimos andar porque nós vimos os pais andarem, outros adultos andarem, e a gente vai, por imitação, andando e vai desenvolvendo a marcha. Tanto é verdade que quando o paciente fica muito tempo na UTI, inconsciente, isso nós estamos falando de 1 ano, 2, 3 anos, o paciente ele esquece como anda. E ele tem que reativar essas redes neurais, ou seja, ele volta a aprender a andar. Ou seja, ele reativa áreas cerebrais que já tinham isso aí, né? Que esse poder de guardar esse poder de andar e aí tudo mais, né? Então, quando a gente vai estudar esse autoconhecimento, a gente tem que entender primeiro como que é a anatomia do cérebro. Então, eu vou só fazer um pequeno apanhado do cérebro para vocês entenderem que tudo se encaixa junto, de uma maneira muito harmônica, para que a gente consiga desenvolver essa live de hoje, esse bate-papo, e eu prometo responder todas as perguntas
possíveis e imaginárias. Bom, quando a gente vai falar em termos de anatomia do cérebro, então o cérebro tem uma estrutura que são vários núcleos cerebrais que, a princípio, esses núcleos trabalhariam de uma maneira diferente. Ou seja, como se eles fossem isolados, tá? Eu tenho o núcleo da temperatura, ele é isolado do núcleo da dor, que é isolado do núcleo das emoções. E não existe isso no cérebro. O que existe, sim, são núcleos que têm a capacidade de estimular áreas cerebrais, ou seja, esses núcleos são acúmulos de neurônios que se qualificam para estimular áreas do DNA do corpo, na verdade, para a produção de uma cascata de bioquímica para fazer o que está afetando aquele núcleo ali. Ou seja, vou dar um exemplo muito simples. Se eu estou com frio, ou seja, amanhece o dia frio, o meu organismo, ele automaticamente tem que gerar calor. Ou eu faço com coberta, né, com blusa, para não perder o calor, ou o meu organismo, ele automaticamente gera a adrenalina para eu poder tremer, para poder gerar calor. Esse tremor, ele gera calor. Só que, para poder gerar o tremor, que eu preciso gerar adrenalina, que está no meu corpo, eu automaticamente estimulo a região cerebral que produz um outro hormônio, que é uma cascata hormonal. Isso é interessante entender que a reação química ela não é uma única, ela é uma cascata e ela vai fazendo, vai dividindo em vários hormônios que vão atuando em várias partes, tanto do cérebro quanto do corpo. Ou seja, a cascata da adrenalina, ela começa lá atrás, chama L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Ou seja, para eu formar adrenalina, para eu tremer, eu tenho que formar a dopamina. E dopamina é o hormônio mais comprometido na fibromialgia. É o hormônio que está relacionado com contratura, por isso que grande parte daqueles pontos de dor da fibromialgia são grandes grupos musculares que ficam em contratura constante. Por isso que pega a região occipital, que é o levantador da escápula, a ponta da escápula, esternocleidomastóide, que é aqui na frente, e dos quadris, dos joelhos. Então, todos esses pontos são grandes grupos musculares que eles ficam tensos por um aumento de adrenalina, de estimulação mesmo. Só que eu produzo a dopamina lá em cima. E essa dopamina é o hormônio da ansiedade. Então, se esfria o tempo, eu automaticamente aumento a minha ansiedade. E quanto mais ansioso, mais eu interpreto os fatos da vida cotidiana de uma maneira ameaçadora para a minha vida. Ou seja, a interpretação do fato, e aí a gente vai falar sobre isso depois, na hora que a gente for falar como que o cérebro interpreta isso, né? E a gente chama isso de cognição, que a gente vai falar isso mais na frente, que é no efeito, o funcionamento da mente. Então, nós estamos falando em termos hormonais. E aí nós vamos falar sobre funcionamento da mente, falando de afeto, de personalidade, de cognição e comportamento. Então, quando a gente fala em fatores externos interferindo em núcleos que mantêm a nossa vida, nós automaticamente aumentamos a produção de adrenalina e automaticamente dopamina. E noradrenalina também, né? Que é o outro hormônio relacionado com esse quadro aí de luta e fuga. Então, quando a gente vai falar que uma pessoa está estressada, que está com adrenalina alta, realmente ela tem adrenalina, mas no corpo.
essa adrenalina não interfere na mente. E quando Freud, vamos voltar um pouquinho, ele fez lá a divisão dos 3 núcleos, né? O Freud que fez esse dualismo da medicina, dualismo porque ele dividiu mente e corpo, como se a mente ela tivesse 3 núcleos, e ele chamou de id, ego e superego, e ele foi realmente muito feliz aí, vamos falar assim, porque ele conseguiu mapear mais ou menos esses núcleos das emoções. Só que, assim, é uma crítica construtiva que ele excluiu o núcleo ambiental. Ele não percebeu que, se eu estiver carente de selênio, de zinco, de qualquer outro mineral, eu posso ter distúrbios de comportamento referentes a essa carência nutricional, ou poluentes, ou falência glandular. Aí vem desatireoide, desadrenal, e por aí vai, testosterona, e por aí vai. Então, quando Freud separou esse outro núcleo, que ele passou a estudar mais a mente, separando, né, fazendo esse dualismo, ele criou a psicanálise, né? Então, a psique quer dizer mente, né? Lá de grego. Só que ele foi, vamos falar assim, ele pecou nessa parte de separar isso aí. E a grande conduta hoje é você trabalhar tudo junto. Por isso que na fibromialgia, você tem que fazer o autoconhecimento dos problemas passados, porque tudo que você viveu, a sua vida inteira, está guardado no seu subconsciente. Tudo. No nosso subconsciente. Desde que tenhamos repetições daqueles fatos. Ou seja, se eu tive um fato, vamos falar assim, se eu briguei com uma criança lá e... Assim, eu vou contar um caso bem engraçadinho, só para a gente entender como é que algumas coisas marcam e a gente guarda isso na memória. Quando eu era criança, lá, eu tinha lá meus 10 anos, a gente jogava bolinha de gude. Acho que todo mundo aqui já brincou de bolinha de gude. E um dos amigos meus, ele era mais, assim, era da zona rural, ele não tinha muito estudo, e era um menino mais bronco, só que ele era bem fortão mesmo, né? E a hora que ele jogou a bolinha, e ele falou assim, deixa que eu mido. Ao invés de medir, né, deixa que eu meço. A hora que ele falou, deixa que eu mido, eu falei, deixa que eu mido. Pum! Ele me deu um soco no olho, ficou roxo uma semana. E aí, lógico, naquela época, se apanhava na rua, apanhava em casa. Não tinha meio termo, não. Primeiro, para não arrumar confusão. Primeiro, para você aprender nunca corrigir ninguém na frente dos outros. Então, isso aí ficou na minha memória. Ou seja, eu nunca vou corrigir ninguém na frente dos outros. Porque se eu for corrigir, deixa que eu mido, esse mido aí, né, que é um erro de português crasso, eu posso apanhar de novo, né? Então essa memória que repetidas vezes eu fiz, eu tenho isso no meu subconsciente. E eu guardo isso em áreas que pode, por algum motivo, criar redes neurais e me manter tenso, me manter em estado de defesa. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, nós estamos falando nessa parte da mente. Nós vamos excluir um pouco esse núcleo que a gente chama de ambiental, que na verdade é uma área cerebral que chama SARA, que é Sistema Ativador Reticular Ascendente, isso é nome médico, que em 1970 um neurocientista deu um nome lá de cérebro reptiliano, como se a gente derivasse dos répteis, porque essa área, esse SARA, ele se manifesta exatamente igual ao réptil. Só que a gente tem, na verdade, filogeneticamente, nós não temos nada a ver com os répteis, né? É outro desenvolvimento filogenético, diferentes mamíferos lá,
lá de trás, e não tem nada a ver com os répteis. Mas essa área cerebral, ela se comporta exatamente como os répteis. E essa área tem duas funções. Manutenção da vida, ou seja, é ela que, se eu tiver com fome, eu ativo essa área. Se eu tiver com sede, eu vou ativar essa área. Se eu tiver com calor, eu ativo essa área. Se eu tiver com frio, eu ativo essa área. Tudo que envolve o ambiente vai ativar essa área, ou esse cérebro reptiliano, ou esse SARA, que automaticamente afeta os outros núcleos. Então, eu não tenho esse núcleo separado. Eu tenho esses outros núcleos, que a gente vai comentar, interligados entre eles. Ou seja, quando eu ativo o meu núcleo da temperatura, eu ativo o meu núcleo da ansiedade. E eu trago todas as memórias que eu tenho de manutenção da vida, que é proteger, preservar calor. Eu não tenho que gerar muito calor. Então, esse entendimento, ele é fundamental. Por quê? Quando a gente passa a ter vários fatos na nossa vida com a dopamina alta, eu interpreto os fatos como ameaçadores da minha vida. E eu pego essa noradrenalina, que é um hormônio cerebral também, lá das coligações, que tem a função de julgar para a minha memória, criando redes neurais em núcleos que te mantêm em defesa. Ou seja, eu crio uma rede neural. Eu vou como se eu formasse um neurônio, aumentando a conexão com o outro, criando uma rede neural. A grande vantagem, isso a gente já sabe hoje, que com essa interligação desses neurônios, eu não tenho uma rede neural. Então, eu não tenho só a rede neural que me mantém tenso. Eu tenho uma rede neural que me mantém relaxado para o mesmo fato. Ou seja, se eu falo muito, um exemplo muito simples. Se eu ver um acidente, um carro vem, capota, machuca pessoas, eu vou lá, presto socorro, mas lá no fundinho, eu falo para mim mesmo, ainda bem que não sou eu. Eu não estou dentro desse carro, não fui eu que machuquei, não é ninguém da minha família. Ou seja, eu tenho as duas redes neurais. Se eu mantenho a fixação nessa rede neural de ver o acidente, alguém faleceu, machucar alguém, e eu fortaleço essa rede, eu vou custar andar de carro, ou até entrar dentro de um carro. Porque toda vez que eu for entrar dentro de um carro, eu vou ativar essa rede e vou me manter tenso e não vou conseguir desenvolver ali tudo que a gente faz quando a gente está dirigindo. E um exemplo muito prático de rede neural é dirigir o carro. Assim, hoje a maioria dos carros são automáticos, mas em carro manual a gente passa a marcha de uma maneira muito autônoma. Você nem pensa, não escuta, você não fica escutando o barulho do motor. Não, você já vê, você anda, se tem farol vermelho você para, se dá o verde você já engata, já sai. Isso é tudo rede neural, que é feito de um modo automático, trazendo das memórias do subconsciente para cá. Então, quando a gente vai estudar já a parte dessa mente, então separando um pouquinho dessa área que eu estou falando aqui com esse cérebro reptiliano, quando o Freud chamou de id, ego e superego, ele se referiu a 3 áreas cerebrais médicas, né, ou neurociência, né, depende do nome. Isso é muito importante, a gente não se ater a nomes. O nome a gente dá para a gente classificar alguma coisa. Então, eu quero classificar, por exemplo, esse exemplo aí da dopamina. Eu tenho L-dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina. É a mesma molécula. Eu vou tirando pedaços dela
e vou formando outra molécula. Então a gente muda o nome para classificar. Mas a gente poderia ter dado outro nome que quisesse, né? Isso aí é pura compreensão. Então, quando a gente se refere a esses três núcleos cerebrais, a gente se refere no núcleo do id, que é o núcleo da pulsão, vamos falar assim, o Freud chamava isso, que é chamada amígdala cerebral, e eu dei o nome de pitbull, que eu acho que é o melhor jeito para a gente entender. Quando eu falo pitbull, na nossa memória, já vem aquele cachorro que nos mantém tenso, aquele cachorro que vigia a casa, de cara fechada, que é um cachorro que tem ação protetiva, ou seja, ele protege a casa. Quem tem um pitbull em casa sabe que ele é um guardião ali daquele espaço. Ele é territorial, então ele mantém, ninguém entra nele. O outro núcleo que Freud chamava de ego, que é chamado nosso, chamado de locus cerúleus, eu dei o nome de labrador. Labrador é aquele cachorrinho brincalhão, que não machuca ninguém, só quer brincadeira e só... Então, na nossa visão, quando a gente coloca uma imagem, a gente consegue, com uma imagem, definir como que é aquele núcleo. Ou seja, se eu falar núcleo cerebral, é um pouco vago, né? Para quem não é da área, para que, igual vocês que não são médicos, não são estudantes de medicina ou de biologia, o que é um núcleo cerebral? É difícil aí eu tentar explicar isso aqui nesse pouquinho de tempo. Mas se eu falar que esse núcleo é um pitbull, você já entende que aquele núcleo ele é protetivo. E se eu falar que o núcleo da alegria, do relaxamento é um labrador, que você põe aquela carinha do cachorrinho do labrador, você já consegue definir qual labrador, ou aonde é o labrador, onde é o pitbull, né? E é aquela grande pergunta, né? Qual dos dois cachorrinhos crescem mais na nossa vida? Aquele que a gente alimenta mais. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, que eu tenho ideias negativas, que eu acho que tudo vai dar errado, que assim, nada vai para frente, eu vou alimentando o pitbull. Isso é interessante Ford, Henry Ford, falava isso. Ele tinha uma frase que era muito interessante. Isso foi em 1900 e bolinha, lá atrás, 1906, 1910, antes do Freud. Que ele falava assim, se você acredita que vai dar certo, você está certo. Se você acredita que vai dar errado, você também está certo. Porque é você que determina as rotas metabólicas, a rede neural que vai ser fortalecida. Então, quando nós temos essa visão, esse entendimento desses dois núcleos, nós temos que trabalhar esses dois núcleos para podermos desativar redes neurais. E aqui entra o grande problema de vocês. Vocês têm um problema que afeta a dopamina e vocês sempre interpretam o fato de maneira ameaçadora para a vida de vocês. Então, você com dopamina alta, esse núcleo ele é mais ativado do que o labrador. E é esse trabalho mental que você tem que aprender a fazer. E aí entra o que é chamado juízo crítico, ou neocórtex, que Freud chamava de superego. Então, superego é o núcleo mais evoluído nosso, que é o responsável pelas nossas decisões. A gente que define o que vai comer, onde que vai, o que vai fazer. Então, esse livre-arbítrio, ele vem dessa área cerebral que fica na frente aqui, que é chamado neocórtex. O grande problema é que, não exercitando esse neocórtex, a gente deixa que os núcleos, principalmente o do pitbull, sejam fortalecidos.
E quando eu for fortalecendo o pitbull, eu vou criando redes neurais. E aí sim, eu vou associando essas redes neurais com emoções. E aí entra todas as emoções negativas, né? E aí vem ansiedade, angústia, tristeza, medo. Talvez o medo é o nosso principal sentimento que alimenta o pitbull, porque é a chamada incerteza. A gente não sabe como que vai ser o dia de manhã, a gente não sabe como é que vai ficar esse país. Essa incerteza do dia a dia que leva ao fortalecimento do pitbull. O que a gente tem que fazer? Diminuir incertezas. E é para isso que o cérebro trabalha. O cérebro tem a função de pegar trocentas informações ao mesmo tempo para diminuir incertezas. Para saber que aquele caminho é o que vai preservar a nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente vai buscando os conhecimentos de toda a nossa vida e aí a gente vai interpretando esses fatos. Isso aí é cognição. A cognição é a interpretação daquele fato pela visão, audição, pelo gosto, pela voz, pelo cheiro. Então, essa cognição é a interpretação de todos os fatos associado às emoções presentes naquele fato. Ou seja, se eu tenho uma dopamina alta, eu tenho medo, e eu agrego aquele fato com o meu medo, eu crio a rede neural. E eu desenvolvo um comportamento. Então, eu formo uma tríade: afeto, cognição e comportamento. E isso reflete no nosso dia a dia. Se eu chego em casa, cansado, final da tarde, trabalhei o dia inteiro, operei, estou estressado, às vezes a gente tem um pouco de ansiedade, eu não uso o meu juízo crítico e eu vou comer o que tiver na minha frente. Carboidrato, principalmente, porque o cérebro precisa de carboidrato. Então, eu sei que eu não posso comer aquele pão, porque agora eu preciso fazer um regime, eu preciso mudar a minha dieta, porque o pão tem isso faz mal, é muito glúten. Mas o meu comportamento, ele não segue o meu juízo crítico, porque as minhas redes neurais estão fortalecidas que aquele pão, e qualquer outro alimento, qualquer outro comportamento, está atrelado naquelas emoções que aquele pão, que toda vez que eu tenho isso, eu faço isso. E essa rede neural que te mantém em estado de contratura. Por isso que fibromialgia tem um componente emocional muito grande. Fibromialgia, ele tem os 3 componentes. O genético, comprovadamente, ou seja, eu não tenho o gene da fibromialgia, eu nunca vou ter fibromialgia. Então não adianta eu querer, eu posso ter o mesmo estilo de vida que quem tem fibromialgia, que eu não consigo ter fibromialgia. Eu vou morrer de outra coisa, mas de fibro, não. Um exemplo muito simples é quem fuma. Então, o fumante, se ele tem o gene do câncer de pulmão, a nicotina do cigarro vai lá no gene, nós estamos falando do gene, isso aqui, né, o nosso gene, ele vai lá, cutuca isso aqui, e esse gene ele passa a se expressar. O nome é expressão gênica. Mas se eu não tenho o gene do câncer de pulmão, eu posso fumar o tanto que eu quiser. Eu vou morrer de outra coisa, doença cardíaca, infartar, derrame, qualquer coisa, mas não de câncer de pulmão. Então, o primeiro conceito é esse. Quem tem fibromialgia tem alteração genética, que é chamado polimorfismo de nucleotídeo único. Eu tenho alguns vídeos aí que eu já explico sobre isso, para vocês entenderem e saber que a culpa não é de vocês.
saber que o fato de você ter fibromialgia não foi, vamos falar assim, um problema emocional que desencadeou a fibromialgia. Ele agrega, né? Então você tem um gene e você, com os anos de dopamina alta, você passa a interpretar esses fatos diferentes, a criar redes neurais que te mantêm tensa, né? Principalmente, porque são 9 mulheres para cada homem, mas tem muito homem também, que levam a um consumo de nutrientes muito maior do que quem não tem fibromialgia. Você perde esse controle que é o nosso corpo entre ativo e desativo, ou seja, neurônios excitatórios e neurônios inibitórios, eu diminuo essa balança. Ou seja, eu diminuo a quantidade de hormônios, de neurônios que são inibitórios e passa a aumentar os neurônios excitatórios. E isso consome nutrientes. E consome muito, não só como nutrientes, vitaminas e aí por aí vai. Consome o seu corpo. Por isso que quem tem fibromialgia, a sensação é que acorda como se tivesse trabalhado a noite inteira. E trabalhou mesmo. É como se o corpo tivesse trabalhado. Então, você fica nesse grau aí de contratura e desses pensamentos aí que te levam a essa alteração na estrutura do corpo, né? De você se manter tenso aí. Então, esse autoconhecimento é o primeiro passo para se vencer a fibromialgia. É você fazer toda uma análise sua lá de trás, desde a época de criança, como que era o seu comportamento na época de criança. Então, sempre a gente busca o comportamento para tentar entender a cognição e entender o afeto. Então, isso aí leva a uma... que o próprio Freud falava isso, né? Que o Freud trazia muito... como é a psicanálise, né? Você traz a palavra para que você tenta criar ali um novelo, desfazer um novelo, para achar alguma causa que está te causando esse grau de contratura. Então, esse autoconhecimento, ele parte, ou ele inicia-se, pelo conhecimento do cérebro. De você entender esses 4 núcleos, saber que a rede neural, ele passa pelos 4 núcleos, que as redes neurais, elas são fortalecidas dependentes da nossa repetição, ou seja, elas são formadas pela repetição e são fortalecidas. Esses neurônios crescem quanto mais a gente repete aquilo ali. Por isso que no autoconhecimento a gente tem que entender um pouco da nossa história, do nosso comportamento e tentar mudar esse comportamento e achar isso aí, o que está te causando essa mudança de comportamento e usar aí técnicas aí de neurociência para fortalecer a outra área. Então, esse é o grande entendimento, que o cérebro trabalha para a nossa sobrevivência. E ele agrega todos esses 3 fatores aí, né, que assim, eu vou falar bastante nisso aí, quando a gente for falar de neurociência, que é afeto, a cognição e comportamento. É da onde que vem a terapia cognitivo-comportamental. Ela vamos falar assim, é um ramo aí da psicanálise para tentar olhar essa parte aí da mudança do comportamento, mudando da cognição e tirando os afetos que estão naquilo ali. Né? Então, esse é um entendimento hoje que a gente pratica, né? Sabendo que quanto mais você estimula outra rede neural e desfaz essa rede que te mantém tenso, maiores as suas chances de reverter a fibromialgia. Por isso que nós vamos falar dessa primeira aula nossa, o bate-papo, né? Não vou nem chamar isso aqui de aula, é só um bate-papo mesmo, desse autoconhecimento
E aí nós vamos falar depois de personalidade, vai ter um outro capítulo aí que nós vamos falar dos hábitos, como que são feitos e desfeitos hábitos, como que a gente vai mudando os hábitos para mudar tudo isso aí da nossa vida, e como que a gente trabalha os 4 núcleos juntos. Sem trabalhar os 4 núcleos, não se vence essa doença. Não tem jeito. A fibromialgia, ela tem, o nome que a gente dá nisso é gargalo metabólico. Então, tem vários gargalos onde o metabolismo ele não vai, ele chega ali, ele para, ou ele trava, e você não consegue desenvolver esse metabolismo e desencadeia toda essa gama aí de sintomas, que vai desde o cansaço, a principal é a dor, né? Dor, fadiga, aí vem os sintomas cognitivos, por isso que fibromialgia é dor, distúrbio do sono, porque afeta a melatonina, e sintomas cognitivos. Cognitivos de quê? Ansiedade, angústia, isolamento social, e aí por aí vai todos os sintomas que esses hormônios cerebrais promovem no nosso corpo. Isso a título de curiosidade, nós temos 64 hormônios hoje já definidos. Deve ter mais, né? Mas basicamente é isso aí. Então, essa ligação ou essa harmonia entre esses hormônios que levam ao nosso bem-estar. Se a gente quebra esse equilíbrio, a gente vai ter alteração aí de comportamento, alteração estrutural no corpo, porque primeiro a gente afeta a bioquímica, para depois afetar os hormônios, para depois afetar a estrutura do órgão. Ou seja, se eu mantenho um grau de fibromialgia, excitabilidade de longo prazo, eu vou ter atrofias em áreas cerebrais que são fundamentais para a nossa vida. Por isso que é muito comum o esquecimento na fibromialgia, já começa ali pela alteração do hormônio, que é a serotonina. É a serotonina que faz ligação de memória recente com memória profunda, isso a curto período, mas a longo prazo você já tem uma atrofia de uma área cerebral que chama hipocampo. O hipocampo é responsável pelo pensamento rápido, se cai uma coisa aqui, eu sei de onde está caindo, eu corro para cá, corro para lá, que vai formar o fibrofog. O fibrofog, ou o nevoeiro da fibromialgia, é já sintomas de atrofia cerebral, dessa área de hipocampo, né? Então, geralmente são reversíveis, mas é importante esse entendimento.